Moscou voltou hoje a fazer ameaças ao Ocidente. A madrugada foi de ataques com drones na Ucrânia, mas também na Rússia. Não há registro de vítimas mortais, mas a noite foi de sobressalto em várias zonas da Ucrânia. O porto de Ismail, no rio Danúbio, em Odessa, voltou a ser bombardeado durante 2 horas. Algumas infraestruturas portuárias ficaram danificadas, embora a Ucrânia garanta que a maior parte dos drones foram abatidos. Também a Rússia denuncia ataques ucranianos no país. Na região fronteiriça de Kursk, várias casas de 7 localidades diferentes terão ficado sem energia devido à queda de drones. Moscovo garante ainda ter repelido ataques em Belgorod e na Crimeia. O Ministério da Defesa da Rússia divulgou hoje um vídeo com imagens do almirante que Kiev diz ter abatido no ataque de Sebastopol. Trata-se do comandante da frota russa do Mar Negro, mas é difícil saber de que lado está a verdade. Já a região ocupada de Donetsk recebeu a visita de Dmitry Medvedev, que esteve com as tropas russas da linha da frente. O antigo presidente e número 2 do Conselho de Segurança da Federação Russa voltou a ameaçar o Ocidente ao alegar que Moscovo tem cada vez menos opções a não ser um conflito direto com a NATO. Entretanto, e em sentido inverso, uma investigação concluiu que o míssil que matou 2 pessoas na Polónia, em novembro, foi lançado pela Ucrânia e não pela Rússia. A conclusão afasta assim os receios de que o ato tivesse sido responsabilidade do Kremlin, o que poderia motivar a ativação do artigo número 5 da NATO pelo facto de a Polónia pertencer à Aliança Atlântica. Começou hoje em Espanha o debate da investidura de Alberto Feijóo, algo que o líder do PP deverá falhar, já que não conseguiu reunir apoios parlamentares. No discurso de hoje, Feijóo apontou armas a Sánchez e Carlos Puigdemont. Alberto Núñez Feijóo não chegou ao Parlamento espanhol triunfante, mas aparentemente bem disposto. Depois de vencer as eleições espanholas sem maioria absoluta, o líder do Partido Popular falhou em reunir apoio parlamentar, algo que lhe deverá custar a hipótese de formar governo. Tenho ao meu alcance os votos necessários para ser primeiro-ministro, mas não aceitarei pagar o preço que eles exigem. A referência foi clara a Pedro Sánchez e ao possível acordo com os independentistas da Catalunha. Para o presidente do PP, liderar um executivo sim, mas não a qualquer custo, deixando duras críticas ao secretário-geral do PSOE e ao facto de este poder vir a aceitar as exigências de Puigdemont. Falemos da proposta do Sr. Puigdemont. Ele quer um líder aliado à sua causa pessoal e partidária e não se importa se esse primeiro-ministro é do PP ou do Partido Socialista. Ele ofereceu-nos exatamente a mesma coisa. A única diferença só pode estar na integridade dos possíveis candidatos que lhe podem responder, eu ou o Sr. Sánchez. Alberto Feijóo garante que não permitirá a amnistia a independentistas catalães, algo que considera ser uma aberração jurídica e moral e um ataque direto aos valores democráticos essenciais de Espanha. Apesar de falhar os acordos de incidência parlamentar, Feijóo recusou falar em derrota, reforçando que o PP foi o partido mais votado das eleições, permanecendo forte e unido. O debate da investidura tem a duração de 2 dias. Se a tentativa de Alberto Núñez Feijóo de formar um governo de direita falhar, será a vez de Pedro Sánchez tentar arranjar uma solução governativa ou, no limite, voltar a ir a eleições. O Brasil está a ser atingido pela maior onda de calor dos últimos anos. Foram registadas temperaturas recorde em várias cidades. A primeira semana da primavera no Brasil fica marcada por uma onda de calor com várias capitais de estados a registarem as temperaturas mais elevadas do ano. Depois, no fim de semana, o Rio de Janeiro ter tido 40 graus de temperatura máxima e uma sensação térmica de 50, mais do que as sombras, o refúgio de muitos foi nas praias. Numa altura em que os termómetros continuam a ter valores muito elevados, quem vive nas favelas tem tido cortes de eletricidade constantes por causa do uso de ventoinhas e aparelhos de ar-condicionado. Já na capital, Brasília, foram registados esta segunda-feira 34,8 graus e em Goiânia 39,3. São Paulo também não escapa à vaga de calor. As temperaturas atingiram os 40 graus em Ribeirão Preto.
Belo Horizonte teve o dia mais quente dos últimos 113 anos, depois de os termómetros terem atingido esta segunda-feira os 38,6 graus. Com as altas temperaturas, crescem os riscos de incêndios florestais e à saúde. Pele ressecada e desconfortos nos olhos, na boca e no nariz estão entre os problemas, de acordo com os médicos. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, a Agência da ONU para Mudanças Climáticas, uma região enfrenta uma onda de calor quando a temperatura máxima fica pelo menos 5 graus acima da média por 5 dias consecutivos. É o que vem acontecendo no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil. Segundo o Centro de Gestão de Emergências Climáticas de São Paulo, a massa de ar quente e seco vai continuar a fazer subir os termómetros e o calor só deve dar tréguas a partir de quinta-feira, com a previsão do regresso das chuvas. 6 jovens portugueses avançaram com uma queixa climática contra 32 países que será amanhã apreciada pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Um processo de dimensão sem precedentes que pretende incentivar os Estados europeus. A ação partiu de 6 crianças e jovens adultos portugueses que, após os grandes incêndios de 2017, decidiram fazer alguma coisa pelo clima. Em setembro de 2020, avançaram com um processo sem precedentes contra 32 países europeus no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Pedem mais ação de forma a proteger os direitos fundamentais das gerações mais novas. Quando nós estamos a pôr em causa a qualidade de vida, a sustentabilidade não apenas do hoje, mas acima de tudo do amanhã, são essas gerações que agora são preenchidas com jovens que têm a maior legitimidade para exigir de cada um dos países essa ação, essa ambição na luta contra as alterações climáticas. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos aprecia na quarta-feira a queixa climática numa audiência com 22 juízes. O objetivo é que os europeus subam as ambições e respectivas metas ao nível do clima, atualmente consideradas insuficientes. A União Europeia, mais precisamente, tem uma meta de redução de 55% das suas emissões entre 1990 e 2030. Mas esta meta deveria ser 65% e devíamos atingir a neutralidade climática em 2040 se quisermos estar em consonância com o Acordo de Paris. A Associação Zero faz parte da Rede Europeia de Ação Climática, um dos intervenientes deste processo que apoiou os jovens e apresentou provas ao Tribunal para suportar as queixas. Mais uma ação climática promovida por jovens, grupo da sociedade que se tem mostrado muito ativo pela causa, com protestos mais ou menos pacíficos. Temos que trabalhar em diferentes frentes, nesta frente jurídica, mas também nas manifestações, também em ações às vezes, digamos, um pouco, que podem ser consideradas um pouco exageradas ou excessivas, como tem acontecido junto do Ministro do Ambiente, agora recentemente, mas também junto da ação do próprio Governo. O que é facto é que todos nós, nas diferentes formas de ação, precisamos de lançar este alerta de que realmente os custos do aquecimento global são de tal forma dramáticos que se exigirmos muito mais longe em termos da nossa resposta. Uma ação que ganha especial importância por se tratar do primeiro caso climático alguma vez apresentado no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Olhamos agora para outros destaques da atualidade internacional. Um padre é suspeito de drogar e abusar de pelo menos 5 mulheres em Málaga, Espanha. As vítimas do círculo de amigos do padre eram sedadas e sexualmente agredidas. Os crimes ocorriam durante as viagens em grupo e duraram vários anos, existindo a possibilidade de haver ainda mais vítimas. Os abusos eram registados em vídeo e guardados num disco rígido encontrado por uma mulher que fez a denúncia à Unidade Policial da Família e da Mulher em Melilla. A Polícia Nacional Espanhola conseguiu identificar o suspeito e as vítimas, informando as mulheres abusadas dos crimes de que foram alvo. O padre foi detido e ficou em prisão preventiva.
Pelo menos 6 pessoas morreram e outras 13 estão desaparecidas na Guatemala, depois de um rio ter arrastado bairros de lata na capital após fortes chuvas terem atingido o país. Entre as vítimas mortais estão 2 menores. Pelo menos 6 habitações foram totalmente destruídas. Centenas de pessoas participam nas operações de busca e salvamento. Na Guatemala, 59% da população de 17,7 milhões de habitantes vive na pobreza, sendo a construção de casas débeis em zonas de risco a solução encontrada para a falta de habitação. Pelo menos 20 pessoas morreram e mais de 280 ficaram feridas numa explosão de um depósito de combustível na região de Nagorno-Karabakh. O Ministério da Saúde daquela região separatista disse ainda que muitas pessoas estão dadas como desaparecidas, pelo que se teme que o número de mortos possa ainda aumentar. Poucas horas antes, uma delegação oficial do Azerbaijão tinha acordado com representantes arménios de Nagorno-Karabakh a entrega de ajuda humanitária, a implantação de serviços de saúde e uma comissão de trabalho conjunta para restaurar os serviços básicos e reabilitar as infraestruturas da região. Na sequência da crise atualmente vivida, o governo da Arménia anunciou hoje que chegaram ao país mais de 13 mil pessoas deslocadas pela intervenção militar do Azerbaijão.